Olá, eu desejo que você esteja muito bem, vivendo e fazendo o melhor de sua vida. Eu sou a Sâmia, sou terapeuta, trabalho com a terapia do renascimento. E hoje eu estou aqui para contar para vocês como essa terapia transformou a minha vida, o porquê que eu a escolhi como um estilo de vida, como a missão da minha alma e como essa terapia pode lhe ajudar a viver de forma tranquila, equilibrada, em sintonia com o universo, com o todo. Eu conheci o Renascimento aproximadamente há uns 8 anos atrás e quando eu conheci o Renascimento, eu já me identifiquei muito com o Renascimento. Eu estava realmente vivendo um período na minha vida em que eu não estava feliz, em que eu não estava bem, eu tinha uma série de problemas, eu tinha muitos problemas emocionais, eu tinha doenças, né? Eu sofri por muito tempo de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, estresse. Eu era uma pessoa, eu tinha toque, eu tinha mania de organização, de limpeza, de controle. Eu tinha que manter tudo e todos sob controle. Então era uma vida muito cansativa, uma vida muito estressante, muito infeliz. Eu tinha muitas dificuldades de relacionamento com os outros e, claro, comigo mesma. Então, devido a toda essa emocional que eu sentia, que eu não sabia lidar com aquilo, eu me tornei uma pessoa muito dura, muito arrogante, muito difícil mesmo, né? Porque eu tinha um problema de baixa autoestima muito grande, então naturalmente isso fazia com que eu fosse arrogante para me sobressair de alguma forma, né, em relação a tudo que eu se sentia inferior. Então, quando o Renascimento chegou na minha vida, chegou num momento assim de muita decisão. Eu estava realmente vivendo no meu limite, já não dava mais, eu tinha que fazer algo porque eu já estava doente. Doente eu já estava há muito tempo. Eu tive muitos diagnósticos, eu tinha fila de espera de diagnósticos, né, de doenças aguardando. Quando eu iniciava um e terminava aquele tratamento, aquele diagnóstico, eu já tinha outro, porque eu tinha também eu vivia também uma situação de vítima muito grande, eu me sentia muito vítima, muito a coitadinha, né? Então eu precisava da doença para me manter viva, para me sentir amada e, enfim, que os outros se preocupassem comigo. E realmente é uma das piores doenças, né? E eu, então, conheci o Renascimento. E o Renascimento, já nas primeiras sessões, me trouxe uma perspectiva muito grande de que eu poderia realmente sair daquela dor, daquele sofrimento, daquela vida difícil em que eu vivia, né, daquelas situações em que eu me encontrava e que eu poderia realmente me libertar e ser feliz. Então, quando eu respirei pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, eu acredito que até por uma quinta vez, eu realmente... O meu corpo mostrava o grau de intensidade de estresse, de endurecimento que eu já estava. As minhas células realmente já estavam duras, enrijecidas e eu estava realmente vivendo a dureza que o meu corpo representava. E quando a terapeuta disse, olhe para essa dureza, perceba com que dureza você trata a si mesmo e a sua vida, realmente aquilo mexeu muito comigo e eu vi que realmente eu precisava fazer algo por mim e pelas pessoas que viviam comigo. Por quê? A dificuldade de relacionamento, de conviver com uma pessoa difícil, com uma pessoa doente, é para todo mundo. Eu via no Renascimento um resultado mais rápido, uma consciência muito rápida de um todo, de um tudo. E eu vi que realmente era aquilo que eu queria e que se o Renascimento realmente mudasse a minha vida, fizesse com que eu me autoconhecesse, né, e removesse de mim todo aquele sofrimento, então, naturalmente, até por gratidão ao Renascimento, eu iria transformá-lo na minha profissão, no meu estilo de vida, na missão da minha alma. E embora até sem muito conhecimento a respeito de como eu iria fazer aquilo, eu já tinha uma profissão, já tinha minha formação, mas eu não estava feliz. Eu realmente não cumpria o propósito pelo qual eu vim aqui. Eu procurei sempre os caminhos mais difíceis, mais duros,
mais complicados. Então agora eu vou contar para vocês mais ou menos a história do Renascimento, né, como ele surgiu. Então o Renascimento ele foi criado por volta da década de 70, né? Então quando eu estava me preparando para chegar ao planeta Terra, né, a existência já me presenteava com essa técnica maravilhosa que mais tarde seria a minha profissão, a minha missão a cumprir aqui na Terra. Então realmente eu tenho que ter muita gratidão ao universo, né, por ele programar tudo de forma tão perfeita. Então, por volta da década de 70, um americano de nome Leonardo Orr, né, ele acreditava que a maioria dos traumas em que ele sofria, que ele tinha, seria do período em que ele estava na barriga da mãe, né, seria do período pré-natal dele. Então ele começou a fazer uma experiência numa banheira com água morna. Ele queria ver se ele conseguia voltar, né, naquele período da gestação da mãe dele, para que ele realmente percebesse e entendesse ali os traumas. E foi que ele realmente, depois de tantas tentativas, ele observou que depois de um certo tempo dentro da água morna da banheira, respirando, a respiração dele tomava, né, um certo ritmo, né, e também uma intensidade. E que o corpo dele tinha sensações. E que algumas dessas sensações lembravam a barriga da mãe, enfim, ele tinha memórias. E ele foi fazendo essa experiência, né, foi testando, foi percebendo. E ele via também que após esse período de memórias e de sensações no corpo, ele tinha um relaxamento muito grande. E que após, né, quando terminava, depois do relaxamento, então a sessão, né, a experiência por ele naquela época, encerrava e ele tinha uma sensação de relaxamento muito grande, é como se ele realmente tivesse renascido. Então, aí veio o nome, né, Renascimento. Alguns chamam terapia do renascimento, outros chamam terapia da respiração consciente, respiração conectada, enfim, tem vários nomes já, mas tudo se refere a essa técnica do renascimento, né, que nada mais é do que uma técnica de respiração, onde você deita e respira e entra em contato com a essência de quem você é, com as suas memórias e traumas, e limpa e remove isso. Então Leonardo Orr, naquele período, fez essa experiência, né, por aproximadamente 2 anos, e então ele mudou de local. Ele saiu da banheira com água e foi para um local seco, para uma cama, para uma maca, enfim, para outro ambiente que não tivesse água. E ele percebeu então que ele tinha a mesma intensidade na respiração, o mesmo ritmo e também as sensações físicas. Então ele percebeu que o que fazia com que ele tivesse as memórias não era a água morna, né? Que ele imaginava que fosse a água do lugar, o útero, aquele, né? Então ele realmente percebeu que o que fazia com que ele tivesse as memórias era a respiração. E daí então ele passou a observar como ele respirava, né? E que respiração o levava a ter as sensações, aquele ritmo, enfim, a ter as memórias em que ele acreditava. E depois disso ele passou a fazer isso com amigos, com conhecidos, e depois isso realmente, né, as pessoas confirmavam que também tinham as mesmas sensações, também tinham memórias, e, né, faziam um relato desse momento em que respiraram, e aí ele realmente viu que era um trabalho de cura, né, uma terapia que poderia ajudar muitas pessoas. E ainda hoje, né, o Leonardo Orr está vivo, trabalha, né, oferece workshop pelo mundo todo e também formações em renascimento, e ainda está aí divulgando essa terapia tão maravilhosa que a gente utiliza e que realmente faz um bem maravilhoso para todas as pessoas. Como eu sempre digo para os meus clientes, eu digo que às vezes as pessoas vêm para a sessão com medo, né, naturalmente. Então eu digo para elas que respirar não morre, não mata, que até hoje ninguém morreu numa sessão de renascimento, né? Então isso, claro, alivia muito, né, a responsabilidade tanto do terapeuta quanto de quem deita para fazer a respiração, porque ele realmente acredita que ele não vai ser o primeiro a morrer, né? E eu digo também que só morre quem não respira, né? Ninguém nunca viu um defunto respirando. Então a respiração, ela é vida, ela é consciência,
ela é presença, ela é a nossa essência. Nós estamos ligados aqui a este corpo físico por esse fiozinho chamado respiração. Então nós damos a primeira respiração quando nós chegamos, nós inspiramos o ar pela primeira vez, através dos nossos pulmões, e quando a gente vai embora, a gente dá a última expiração, a gente solta o ar, ou seja, entrega-se a existência, entrega-se a vida e encerra aqui a nossa caminhada, a nossa missão. Então a respiração, ela trabalha com essa consciência de que a respiração, ela é vida. E eu fiz da respiração um estilo de vida. Hoje o Renascimento, eu estou trabalhando ele, estou lançando ele não como uma terapia, somente como uma terapia, mas como um estilo de vida. Porque uma vez que você se conecta com essa respiração, que você se conecta com essa forma de respirar, que você aprende a sentir o seu corpo, a respirar aonde está tenso, a soltar esse corpo, a se conectar com quem você é, a viver de forma plena, de forma tranquila, de forma equilibrada, acreditar e ver realmente, sentir, passar, vivenciar, experienciar que, seja o que for que você está vivendo, vai passar. Seja um momento de felicidade intenso e imenso, vai passar. Seja um momento de tristeza, de sofrimento, de angústia, de dor, de doença, vai passar da mesma forma. Então, o Renascimento ele traz uma consciência do todo em tudo, do tudo em todo. Faz com que você abra realmente uma visão de mundo muito grande, com que você passe a enxergar tudo através de uma outra lente. E isso é maravilhoso. Eu vejo que isso é o que a sociedade hoje precisa, é o que a humanidade hoje precisa. A humanidade precisa realmente se conectar com a essência, saber o porquê que nós estamos aqui, e o porquê que nós desejamos tanto a paz. Por que o ser humano busca tanto ser amado? Por que nós desejamos tanto ser reconhecido? O porquê que nossa vida pela Terra passa por essas experiências e isso nos torna felizes e faz com que nós cumprimos a missão da nossa alma e realmente encerramos a aula. Eu falo isso, claro, todo mundo, a maioria das pessoas sabe que aqui é apenas uma escola. Nós viemos aqui para aprender vários conteúdos em um ano de estudo, como se fosse uma série escolar. Um ano eu me refiro a um ano de vida, toda uma vida seria uma série. Então quando você muda de série, você se despede da professora, que é a vida, você se despede dos colegas de classe, que é a nossa família, os nossos amigos, enfim, com quem a gente se relacionou e conviveu ao longo desses anos, a gente se despede. Eu expliquei de forma muito breve, muito simples, de fácil compreensão, o que é o Renascimento, como ele surgiu e o que ele tem feito por mim, pela minha vida, enfim. E agora então eu vou contar para vocês, vou falar com vocês a respeito de como essa terapia funciona no nosso corpo físico, também de maneira bem breve, para que fique bem claro, para que todos possam entender, com os exemplos que eu vou dar. Por que eu vou explicar isso? Porque algumas pessoas têm muita dificuldade. O Renascimento, ele ainda tem uma certa dificuldade de aceitação por parte das pessoas. Por quê? As pessoas acreditam, algumas pessoas, que o Renascimento não serve para nada, que ele não pode ajudar ela, que é uma bobagem deitar e ficar respirando, que isso realmente não funciona. Outras têm muito medo de respirar, que é natural. Naturalmente já eu vou explicar o porquê que as pessoas têm tanto medo de respirar. Então elas têm medo, elas se assustam na primeira, na segunda, na terceira sessão e às vezes interrompem o tratamento. E é uma forma que as pessoas não entendem o porquê e nem como isso funciona. Então hoje eu vou explicar assim. Imagine um bebê, Todos nós fomos bebê. Mas vamos imaginar um bebê, um recém-nascido. Aquela criança nasceu, está tranquila, está serena. Observe aonde ela respira. Ela respira no baixo ventre, Ela respira na barriguinha. Então, a barriga dela
né, contrai, a barriga dela relaxa, né, fica naquele movimento de respiração suave, tranquilo. O bebê não está preocupado absolutamente com nada, se vai chover, se não vai chover, se tem leite, se não tem, o que vai acontecer na economia. Ele não está preocupado com nada, ele está respirando de forma tranquila. Essa criança vai crescendo, né? Ela começa a crescer e naturalmente a gente veio para viver em sociedade, para aprender em sociedade. Então a primeira sociedade é a nossa família. Nós temos pai, mãe, irmãos, primos, avós, enfim, né? A família. E temos a escola, depois temos a igreja, temos a sociedade, temos o trabalho, temos tudo. Então essa criança ela vai crescendo. Por volta de um ano e pouco, quando ela começa a entender algumas coisas, né? A mãe, por exemplo, diz para ela: não faça isso. Então, ela leva um susto. Observe o seu corpo quando você leva um susto. O que acontece com a sua respiração? Você para, né? Você leva um susto, você paralisou. Em seguida, quando você respira, quando você solta aquele susto, a respiração ela é muito curta, né? Ela é de uma altura do cardíaco para cima. Somente você já está com o corpo tensionado. Então, você solta aquele ar assim de forma bem tensa, né? Então, o que aconteceu com a humanidade, com todas as pessoas ao longo da vida, foi isso. A gente vai levando sustos, né, que são armazenados em nossa memória celular do corpo físico, e isso permanece ali. Então, a mãe diz: não faça isso, né, não suba, não corra, isso é perigoso, isso dói, isso machuca, né? E aí mais tarde a escola disse: você não é capaz, a professora, o colega, enfim, você não consegue, a vida é dura. Aí a igreja disse: você é um pecador, você deve sofrer, porque senão, né, tem uma série de coisas ruins que pode te acontecer. E aí você foi endurecendo, você foi enrijecendo, e você foi acreditando naquelas crenças, e você passou então a viver. Todos nós hoje vivemos e somos as nossas crenças, né? Nós somos um ser individual, mas que também somos um todo. Então a gente é essa educação da mãe, do pai, da avó, do bisavô, da família, a tradição da família, da igreja, da escola, da primeira escola, do primeiro professor, professora, da sociedade no geral. Né? E são essas as crenças que ainda estão armazenadas em nosso corpo físico e que hoje faz com que a maioria da população mundial respire de forma errada. Observe que a maioria das pessoas, elas respiram do estômago para cima. A respiração que nos conecta com a nossa essência, com o relaxamento, com aquela coisa da Bíblia, né? Que 1000 cairão à tua direita e 1000 à tua esquerda, e você permanecerá calmo, sereno, equilibrado, e nada de ruim irá te acontecer, né? Como se fosse mais ou menos isso. Não acontece. Por quê? Porque eu estou respirando aqui. E quando eu respiro na região do cardíaco, na região do peitoral, na região da garganta, na região do nariz, porque algumas pessoas só respiram do nariz para fora, né? Como se o ar nem conseguisse entrar. O pulmão já não cumpre uma função assim mínima de manter aquela pessoa viva, né? Então ela está realmente vivendo no quê? No estresse, na ansiedade, na depressão, na angústia, naquela indecisão. São pessoas que não sabem o que fazer, para onde ir, está tudo muito ruim e ela não sabe que caminho ela vai tomar. Ela está só esperando que algo muito bom aconteça na vida dela, e realmente não vai acontecer, porque ela não tem a menor condição de estar recebendo algo ruim, algo bom, toda fechada, trancada. Então, o que acontece? Quando você vem para a sessão do renascimento, você vai respirar de forma conectada, né? Vai aprender a técnica da respiração. Para quê? Para remover. Então, imagine você que, se você tem um quarto aí na sua casa que está cheio de entulho, que está cheio de bagunça, que há anos você não mexe, desde o dia em que você nasceu, né? Que você não move, que você não mexe, que você não faz absolutamente nada com esse quarto, com essa bagunça, que você não organiza, isso está, nossa, muito ruim a situação, né? Ali tá tudo trancado, cheio de poeira, cheio de sujeira, umedecido, estragado, né? Então, assim são as nossas emoções. Então, nessa região nossa aqui do cardíaco, do estômago para cima, estão as nossas emoções
negativas de estresse, de ansiedade, de medo, de tudo que a gente ouviu, fica como se armazenado aqui. E a gente fica respirando exatamente daqui para cima. Ou seja, a gente só respira no medo. Então, para que eu possa atravessar todo esse medo, tudo que está ali, e chegar lá embaixo, no baixo ventre, novamente, para respirar ali de forma conectada, eu vou precisar remover. Eu vou precisar tirar desse quarto tudo que está parado, entulhado, sujo, podre, estragado, ali. Então, você imagine a reação desse corpo. Naturalmente, ele vai doer. Naturalmente, você vai mergulhar em todas as angústias de todos os dias que você passou, de toda a depressão. Então, naturalmente, na primeira sessão, você não vai ficar pleno, maravilhoso, iluminado. Você vai ficar como? Experienciando aquelas sensações. Por quê? Porque está limpando, está jogando para fora, né? Já está vindo para o seu consciente, está saindo de você. Então a pessoa, ela se assusta com isso, ela diz: eu estava muito ruim quando eu fui aí, mas agora eu estou bem pior, né? Então, por mais que às vezes você explique, né? E a pessoa, ela vai mergulhar nesse medo. No medo do quê? Medo de viver a plenitude, medo de viver a felicidade. E é natural que a nossa mente, ela sempre toma alguns cuidados para que nós não passemos por nenhum momento de dificuldade. A questão é que a nossa mente racional, ela não entende que com isso ela faz com que a gente realmente sofra. Por quê? A gente toma decisões baseadas na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso racional, e isso faz com que a gente não viva a vida que a gente veio para viver aqui. Faz com que a gente realmente não se conecte com a nossa essência e que possamos viver de forma plena, trabalhando, sendo feliz, criando nossos filhos, enfim, com a vida que você escolher, seja ela qual for, mas que você compreenda que essa é a vida, né, que você decidiu, que você está pleno, realizado e feliz, né, vivendo, realizando e fazendo essa vida todos os dias. Então, em resumo, o renascimento é isso. E ele também vai trazer o quê? Por que as pessoas se afastam de uma sessão, não querem respirar? Algumas pessoas, quando eu digo assim, olha, o tratamento é, você vai ter que respirar. A pessoa diz, não, eu não posso, eu não consigo. Nossa, só de você falar, eu já passei mal, eu já fiquei muito ruim. Respirar é difícil, respirar dói muito, respirar é chato. Nossa, eu não suporto, eu tenho muita dificuldade de respirar. Então, a forma como nós nascemos também é um fator determinante da forma como a gente vive. Uma criança que nasceu de parto natural, ela aprendeu desde cedo que ela precisa avançar, que ela precisa fazer, que ela precisa tomar iniciativas, né? Ela precisou se esforçar para sair da barriga da mãe, ou seja, ela queria viver e a única forma que ela tinha era de sair dali, ou, né, sentiu que ela foi expulsa daquele lugar e que ela precisava se adaptar e viver num outro local, né? Então, a criança que nasce de parto normal, num geral, né, não é uma regra determinante, né, para a vida, para decidir tudo na vida. Como tudo, tem exceções, tem, né? Então, assim, é diferente da criança que nasceu de um parto normal. A criança que nasceu de parto normal, ela não fez absolutamente, parto cesariana, perdão. Ela não fez absolutamente nada, né? O médico cortou a barriga da mãe, pegou ela, que estava muito bem confortável lá dentro, tirou para fora, e aí ela respirou, e aí aquilo, você imagina que quando a gente está na barriga da nossa mãe, nós respiramos, né, de forma úmida, né? Nós não temos a respiração pelo nosso pulmão, né? Nós não temos essa respiração. Então, nós respiramos através do cordão umbilical. Então, nós estamos ali muito felizes, né? Não estamos preocupados absolutamente com nada. Quando a gente nasce, né, lá no hospital, né, as crianças de hoje em dia, a maioria de muito tempo já nasce no hospital. Então, imagina, tem um foco de luz, tem um médico, né, com uma mão, com uma temperatura que já não é igual à sua. Ele bate na sua bunda e você precisa respirar. E quando você respira, porque é a única forma que você não tem outra, e você vê que você vai morrer, então é como se você estivesse num afogamento e alguém te tirasse para fora, né? Então você respira. Quando você respira, arde todos os seus canais. Por quê? Porque estava úmido esses canais. E agora o ar vai entrando e vai secando tudo, vai ressecando. Então é uma memória de dor muito grande.
Então ali já ficou armazenado em nosso corpo que respirar é ruim, respirar é difícil, nascer é ruim. Se nascer é ruim, você imagina eu renascer. Renascer seria viver tudo aquilo novamente. Então percebe como que a nossa mente, ela está sempre nos protegendo de algum sofrimento e fazendo com que a gente tenha medo e com que a gente viva essa vidinha mais ou menos para que se preocupar, tá bom, ontem eu estava muito ruim, mas hoje eu estou melhor, nem vou mais para a sessão hoje porque hoje eu já estou bem, já me ajudou muito. Então as pessoas, elas tendem a ter esse comportamento que é absolutamente normal e compreensível. E pessoas que nasceram de fórceps, que foi aquele parto forçado, também são pessoas que a vida toda, a maioria tem dores muito fortes na cabeça, sofre de dor de cabeça, sofre de enxaqueca crônica, e quando vem para a sessão de renascimento, muitas nem sabiam que tinham nascido daquela forma, e aí elas realmente lembram desse momento, percebem, tem aquela sensação de que foram realmente arrancadas de algum local, vivenciam aquilo, limpam e a dor de cabeça, aquele desconforto, ele realmente vai embora, porque aí ela entende que ok, passou, removeu aquela memória de que a vida é difícil, de que dói, respirar é muito ruim, e aí ela aprende a respirar e ela fica tranquila, plena e cuida da vida e vai viver a sua vida de forma mais tranquila e natural possível. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na verdade, tem muitas coisas que eu posso compartilhar com vocês, que eu posso estar ajudando vocês a entenderem melhor tanto a terapia como o tratamento em si, enfim, como a vida de vocês. Eu peço que, se você realmente gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, algum questionamento, que você clique aí embaixo no vídeo e que você deixe o seu comentário, que você diga que você gostou, que foi útil, que ajudou você de alguma forma. E eu vou estar fazendo muitos outros vídeos informando vocês e passando um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos que eu venho estudando o Renascimento, vivenciando o Renascimento e aplicando na minha vida diária. E era isso então. Tá, um grande abraço, eu realmente desejo que vocês fiquem muito bem, que vocês vivam de forma feliz e que se eu puder hoje, se hoje eu fiz com que vocês entendessem um pouquinho, melhorassem um pouquinho pelo menos o humor, a sensação de angústia, de tristeza que alguém estava vivenciando, eu já fico realmente muito feliz e já tenho a certeza de que eu estou cumprindo com parte da minha missão.